Parque Lagos das Rosas, em Goiânia. Manhã cedo, nós chegou cedíssimo aqui. Quase não tem ninguém, o pessoal tá chegando agora. Agora aqui tinha um monte de pato, já sumiu tudo os patos. Correram tudo. Nosso pombo ali tem com força, ó. O pessoal deixa comida. As pombaiadas vai tudo pra lá, ó. Vamos espantar eles aí, né? Bonito, né? Aqui também tem peixe também, ó. Olha o tamanho dos peixão ali, ó. Agora dar umas voltinhas, conhecer mais um pouco sobre esse parque.